Pare o que você está fazendo agora e preste muita atenção. Porque se você passar a vida inteira perseguindo o sonho distante do primeiro milhão, sem antes aprender a construir os seus primeiros 10 mil reais, você provavelmente vai continuar preso no mesmo ciclo financeiro pelo resto da vida. A internet está cheia de promessas ilusórias de enriquecimento rápido, investimentos milagrosos e histórias de pessoas que, supostamente, ficaram milionárias da noite para o dia. Mas a realidade brutal que ninguém gosta de contar é que a batalha mais difícil da sua vida financeira não acontece quando você tenta multiplicar milhões. Ela acontece exatamente agora, no momento em que você tenta sair do absoluto zero e construir a sua primeira reserva de verdade. Esses primeiros 10 mil reais não representam apenas um número dentro da conta bancária. Eles representam independência emocional, segurança psicológica e o início da transformação da sua mentalidade financeira. É nesse ponto que você deixa de ser apenas alguém que trabalha desesperadamente para pagar contas e começa a se transformar em uma pessoa capaz de construir patrimônio. E eu quero te desafiar a assistir esse vídeo até o final, porque nas próximas linhas você vai entender a matemática real que separa as pessoas que passam a vida inteira sobrevivendo daquelas que conseguem começar a enriquecer de forma consistente. O que eu vou te mostrar aqui não é motivação barata. É estratégia prática, números reais e um plano que pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. O maior erro de quem tenta começar a investir no Brasil é olhar para grandes fortunas e imaginar que o objetivo inicial deve ser imediatamente alcançar R$1 milhão. Quando uma pessoa comum, que ganha um salário médio e vive pressionada pelas despesas do mês, olha para um número tão distante, o cérebro entra em colapso emocional. A meta parece impossível, inalcançável, distante demais da realidade. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste antes mesmo de começar. O que ninguém te conta nos bastidores do mercado financeiro é que os juros compostos, no início da jornada, quase não fazem diferença. Nos primeiros meses, você praticamente está construindo patrimônio apenas com o seu esforço. Sua disciplina e sua capacidade de reter dinheiro sem cair nas armadilhas do consumo impulsivo é justamente por isso que o começo parece tão lento e tão frustrante para a maioria das pessoas. Você está construindo a fundação de um prédio gigantesco sem enxergar o resultado imediato, enquanto todo mundo ao seu redor está gastando dinheiro com prazeres momentâneos. Você está fazendo algo muito mais difícil. Está criando estrutura financeira e isso exige sacrifício psicológico. Nos primeiros meses, os resultados parecem pequenos demais para justificar o esforço. Mas o que separa as pessoas que prosperam financeiramente daquelas que vivem eternamente endividadas é justamente a capacidade de continuar construindo mesmo quando o resultado ainda não parece impressionante. Vamos olhar para os números friamente para você entender por que tanta gente desiste cedo demais. Imagine uma pessoa que consegue investir R$300 todos os meses em uma aplicação que renda cerca de 1% ao mês. Ao final do primeiro ano, ela terá investido R$3.600 do próprio bolso e recebido apenas cerca de R$208 de juros. Quando alguém olha para isso sem entender o jogo de longo prazo, a sensação é de que investir não vale a pena. Parece pouco, parece lento, parece insignificante. Só que existe um detalhe extremamente importante que a maioria ignora. Os juros compostos precisam de massa crítica para começar a acelerar de verdade. O motor financeiro demora para ganhar velocidade, mas quando ele finalmente começa a funcionar, o crescimento muda completamente de ritmo. A matemática prova isso de forma extremamente clara. Para uma pessoa sair do zero e atingir os primeiros 10 mil reais, investindo 300 por mês a uma taxa próxima de 1% ao mês, o processo levaria aproximadamente 29 meses. Agora observe algo interessante. Depois que essa pessoa alcança os 10 mil reais, o caminho até os 20 mil reais fica mais rápido, mesmo mantendo exatamente o mesmo valor de aporte mensal. Isso acontece porque agora os juros começam a trabalhar junto com ela. O primeiro bloco de capital passa a funcionar como um funcionário invisível, gerando crescimento automático. No começo você carrega o piano sozinho. Depois de um tempo, o próprio patrimônio começa a ajudar a empurrar o crescimento financeiro. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto porque vive constantemente vulnerável financeiramente. Qualquer emergência destrói completamente o orçamento. Um problema no carro, um gasto médico inesperado ou até uma simples perda temporária de renda podem jogar a pessoa diretamente no cheque especial ou no cartão de crédito rotativo. E aí começa a armadilha matemática mais cruel do sistema financeiro brasileiro: juros absurdos que transformam pequenos problemas em dívidas praticamente impossíveis de controlar. É por isso que construir os primeiros 10 mil reais
não é apenas sobre enriquecer, é sobre criar proteção, é sobre comprar tranquilidade mental e impedir que a sua vida seja destruída por qualquer imprevisto financeiro. Quando analisamos o comportamento das pessoas que vivem permanentemente endividadas, existe um padrão muito claro. Elas nunca possuem metas concretas e mensuráveis. Quero ficar rico é uma ideia abstrata demais para o cérebro humano executar de forma prática. Agora, estabelecer uma meta específica como quero atingir 10 mil reais investidos em 2 anos, muda completamente a forma como sua mente enxerga dinheiro. O objetivo deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma missão matemática. E isso gera foco, direção e motivação diária para continuar avançando, mesmo quando o progresso parece lento. Olhar diretamente para o número de 10 mil reais pode assustar muita gente, principalmente quem vive com um orçamento apertado, mas existe um segredo extremamente poderoso na construção de patrimônio. Quebrar metas gigantes em pequenas metas diárias, quase ridiculamente simples. Quando você transforma uma montanha em pequenos passos, o cérebro para de focar na dificuldade total e começa a focar apenas na próxima ação. Se você quiser alcançar 10 mil reais em 2 meses, por exemplo, isso representa aproximadamente 27 reais por dia. E quando você entende que o desafio não é ficar rico, mas sim encontrar formas de economizar ou gerar 20 e poucos reais extras diariamente, tudo começa a parecer muito mais possível. Se o seu orçamento estiver extremamente apertado, o prazo pode ser ampliado sem problema algum. Em 24 meses, a meta diária cai drasticamente e começa a caber praticamente em qualquer realidade financeira. E é exatamente nesse ponto que muita gente percebe algo desconfortável. O problema raramente é apenas falta de renda. Na maioria das vezes, o verdadeiro problema são os pequenos vazamentos financeiros constantes que drenam dinheiro sem que a pessoa perceba. Pequenas compras impulsivas, aplicativos de entrega, assinaturas esquecidas, lanches diários e gastos invisíveis que parecem irrelevantes isoladamente, mas que juntos destroem completamente a capacidade de acumular patrimônio. Aqui é onde todo mundo erra. A maioria das pessoas passa a vida tentando prever mercado, acertar o melhor investimento ou encontrar o ativo perfeito, quando na realidade o verdadeiro segredo da construção de riqueza está na consistência. Os investidores que realmente crescem financeiramente entendem que enriquecer não é um evento repentino, é um processo matemático repetido durante anos. Enquanto a maioria fica entrando e saindo de investimentos tentando ganhar rápido, os investidores disciplinados simplesmente continuam acumulando patrimônio mês após mês, permitindo que o tempo trabalhe a favor deles. Quando você começa a analisar os gastos do cotidiano de forma racional, percebe o tamanho do desperdício financeiro escondido dentro da rotina comum. 2 refeições por aplicativo na semana podem facilmente ultrapassar centenas de reais por mês. Assinaturas pouco utilizadas drenam dinheiro silenciosamente. Pequenos gastos impulsivos, somados ao longo do tempo, viram verdadeiras máquinas de destruir patrimônio. E muitas vezes, apenas eliminando esses vazamentos invisíveis, já seria possível construir uma reserva financeira extremamente relevante, sem sequer precisar aumentar a renda principal. Além disso, dividir a meta em pequenas etapas cria um efeito psicológico extremamente poderoso. Em vez de esperar anos para sentir progresso, você começa a comemorar pequenas vitórias financeiras. Os primeiros 1.000 reais guardados mudam sua percepção sobre dinheiro. Os primeiros 5 mil reais criam sensação de segurança. E quando você finalmente cruza a marca dos 10 mil reais, a sua relação emocional com o dinheiro muda completamente. Você começa a entender na prática como patrimônio gera liberdade, tranquilidade e poder de escolha. Existe, porém, um limite físico para o quanto você consegue cortar despesas. Em algum momento não há mais gordura para eliminar, sem prejudicar sua qualidade de vida. E é exatamente aí que entra a verdadeira aceleração da construção patrimonial: aumentar a receita. O erro de muita gente é tentar enriquecer apenas economizando centavos, enquanto ignora completamente o potencial de geração de renda extra. A virada de jogo financeira normalmente acontece quando a pessoa consegue atuar simultaneamente nas 2 pontas. Reduz desperdícios inteligentes enquanto aumenta o fluxo de entrada de dinheiro. O impacto da renda extra na velocidade da construção patrimonial é absurdo. Uma pessoa que consegue poupar apenas 300 reais por mês pode levar mais de 2 anos para atingir os primeiros. Erca-se por Uribo. Mas se ela criar uma fonte adicional de 500 mil reais mensais, através de trabalhos extras, freelances, vendas online ou serviços simples nos finais de semana,
o prazo despenca drasticamente. E o mais importante, essa aceleração não depende de sorte, herança ou investimento milagroso. Ela depende apenas da capacidade de transformar tempo, habilidade e esforço em geração de caixa adicional. Muita gente também ignora que possui dinheiro parado dentro da própria casa. Eletrônicos antigos, roupas sem uso, objetos esquecidos, ferramentas, instrumentos e dezenas de itens acumulados que estão literalmente perdendo valor enquanto ficam guardados. Transformar esses ativos esquecidos em dinheiro líquido é uma das formas mais rápidas e inteligentes de criar um capital inicial para acelerar a construção da reserva financeira. Em vez de deixar objetos acumulando poeira, você converte tudo isso em patrimônio produtivo. Outra vantagem gigantesca da renda extra é que ela pode ser construída utilizando habilidades extremamente simples. Hoje existe demanda para praticamente qualquer tipo de serviço rápido. Edição de vídeo, design, social media, entregas revenda, suporte online, tradução, atendimento remoto e dezenas de outras possibilidades acessíveis, até para quem está começando do absoluto zero. O importante é entender que o dinheiro gerado fora da renda principal deve ser tratado de forma estratégica. Ele não pode virar aumento de padrão de vida. Ele precisa ser direcionado integralmente para a construção de patrimônio. Depois que você começa a acumular dinheiro, surge uma decisão extremamente importante: onde investir os primeiros R$10.000 com segurança. E aqui existe uma regra fundamental que muita gente ignora. No começo da jornada, o objetivo principal não deve ser buscar rentabilidades explosivas ou correr riscos elevados na bolsa. O foco inicial deve ser segurança, liquidez e proteção patrimonial. Você precisa de investimentos capazes de render diariamente sem colocar seu dinheiro em risco desnecessário. É exatamente por isso que a poupança deixou de ser uma opção inteligente para quem quer construir patrimônio de verdade. Enquanto a poupança entrega um rendimento extremamente baixo e ainda possui regras ruins de rentabilidade. Investimentos modernos de renda fixa, como CDBs de liquidez diária e Tesouro Selic, oferecem rendimento significativamente superior com segurança extremamente elevada. E quando você entende a diferença matemática entre deixar dinheiro parado na poupança e colocá-lo em produtos que acompanham o CDI ou a Selic, percebe o tamanho do dinheiro que muita gente perde simplesmente por falta de informação financeira. E é exatamente aqui que a sua vida financeira pode começar a mudar de verdade. Porque no momento em que você conquista os seus primeiros R$10.000, você deixa de enxergar dinheiro apenas como algo que entra e sai da conta no fim do mês. Você começa a entender o verdadeiro poder de construir patrimônio. A ansiedade diminui, o medo constante do amanhã começa a desaparecer. E pela primeira vez, você percebe que não está mais correndo apenas para sobreviver. Você está finalmente avançando para construir liberdade. A maioria das pessoas vai passar anos reclamando da economia, culpando o governo, o salário ou a falta de oportunidades, mas poucas terão coragem de fazer aquilo que realmente transforma vidas. Executar a matemática simples da consistência todos os meses. E agora a decisão está completamente nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e continuar vivendo exatamente da mesma forma. Ou pode começar hoje mesmo a construir o primeiro bloco da sua independência financeira. Porque o mais difícil não é atingir o primeiro milhão. O mais difícil é sair do zero. E se você chegou até aqui, significa que já está muito mais perto do que imagina. A jornada começou.